você não aplaude ao Senhor, agradecendo a vida do Guga e de todo o time que está com ele aqui? Mas eu tenho imensa alegria nessa noite, além de apresentar o Guga e os Parça. A esposa do Guga está aqui, a Ju. Está aqui a Ju? Está no Comuna Kids. Não tem jeito. Mamãe tem que estar lá no Comuna Kids. Você que tem filhinho de 2 a 11 anos, ensine logo cedo o seu filho a ir para o Comuna Kids. Lá eles vão receber profecia adequada para a realidade da idade deles. Mesmo que o seu filho não fique nas primeiras vezes, insista. Vá, fique um pouco. Faça isso 2, 3, 4 anos. Não, estou brincando. 2 ou 3 meses é o suficiente. Depois eles se acostumam. E eu pedi ao Guga para repartir com todos nós a semente da palavra. Eu creio que ela já foi enviada para o coração dele e vai nos abençoar poderosamente. Estenda as mãos aqui em direção ao Guga. Peça para o Senhor transmitir o que já falou com ele. Levante a sua voz. Diga: Senhor, aquilo que já está no coração do meu irmão, eu quero receber. Fala comigo. Dá, Senhor, discernimento espiritual. Dá graça, Senhor, ao Guga para repartir a semente poderosa que o Senhor plantou no coração dele. E desde já nós te agradecemos, no nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, que alegria. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu disse isso, mas eu preciso repetir. Achei que estaria mais nervoso, mas não estou, porque eu estou me sentindo bastante em casa de verdade. Vocês são especiais, mas eu acredito com tantas coisas que já foram ministradas até agora. Eu espero no Senhor, e glória a Deus por depender dEle, que algo mais possa ser ou tenha potencial de ser compartilhado diante de tudo aquilo que a gente ouviu. Enquanto eu ministrava louvor, o Senhor falava algumas coisas muito fortes no meu coração. E de tudo que eu ouvia, era que havia uma canção nos lábios de cada um de vocês. Eu ouvia muito claramente no meu coração que eu podia evitar voltar para o microfone para cantar junto com vocês, porque existia uma canção. E eu quero lembrar você, existe uma canção que só você pode cantar para Deus. Nós somos cartas vivas, assim o apóstolo disse. Eu gosto de pensar que nós somos como boas canções. Eu gosto de imaginar que essas cartas se tornam canções. Não que você vai sair por aí e viver cantando, embora eu faça bastante isso, mas você vai ser uma boa canção para esse mundo. Você vai ser uma boa música que vai comunicar o amor de Deus a todo aquele que cruzar com você de alguma forma. Amém? Você está preparado para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Posso convidar você a fechar os seus olhos só mais uma vez? Pai, eu te louvo. Eu te louvo porque a tua palavra é tão maior do que o interlocutor. Sempre será. Obrigado porque ela ilumina o nosso caminho. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E tudo que nós precisamos, nós encontramos nela. Por isso nós dependemos, ó Espírito Santo de Deus, de uma revelação da tua parte, para a porção da tua palavra que há de ser revelada pelo Senhor aos nossos corações nessa noite. Nós não saímos da nossa casa porque aqui nós temos entretenimento. Nós não saímos da nossa casa porque aqui, embora isso seja bom, mas nós tenhamos os nossos amigos. Nós saímos da nossa casa porque viemos cultuar aquele que tem um nome sobre todo nome. E este que tem um nome sobre todo nome fala ao nosso coração. Portanto, ajuda-nos, Senhor, adiante daquilo que vamos ouvir, da palavra que será compartilhada, que possamos encontrar na nossa vida, no caminho, no dia a dia, como aplicarmos isso. E Senhor, nós sabemos, não vai ser na força do nosso braço, não vai ser na nossa capacidade humana, não será assim, será pelo poder do Teu Espírito Santo. Portanto, vai já falando ao nosso coração, ó Deus, vai trabalhando dentro em nós, para que a gente não perca aquilo que o Senhor quer nos comunicar hoje
e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, eu preciso só me apresentar rapidinho, caso alguém não me conheça, mas eu estou na Comunidade da Graça, sou Gustavo, estou na Comunidade da Graça há um tempinho já. E a minha trajetória na Comunidade da Graça começou aos 14 anos ministrando louvor. Nos adolescentes, tem adolescente aqui? Glória a Deus pela sua vida. Vocês vão incendiar essa igreja aqui, aleluia. E aos 17 anos eu comecei a ministrar com os 14 nos adolescentes, aos 17 nos jovens. Tem jovens aqui? Cadê o Mag? Glória a Deus. Eu respeito e amo todos vocês, mas essa é a parte mais especial dessa igreja para mim, porque hoje eu tenho a responsabilidade de liderar jovens lá na Comunidade da Graça Sede. Mas há 10 anos que eu também coordeno todo o ministério de louvor. E por isso eu tenho a oportunidade de ter amigos tão especiais que me acompanham quando existem convites tão especiais como esse aqui. Então eu me sinto muito honrado, mas eu espero ser muito breve, muito prático para aquilo que o Senhor tem separado para nós nessa noite. Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Deixa eu ver sua Bíblia. Pô, mostra para mim. Quem trouxe Bíblia de papel aí? Glória a Deus. Eu não trouxe a minha hoje. Eu estou bem eletrônico aqui, mas eu gosto do papel assim também. Dá para dar aquela rabiscada boa. Irmãos, eu vou tentar... Eu sou meio acelerado. Vou tentar segurar aqui o meu refrão aqui, para todo mundo compreender aquilo que o Senhor tem para falar através de mim nessa noite, porque eu creio que assim nós somos. Porque nós precisamos lembrar que o Senhor faz em nós, mas principalmente Ele faz através de nós. Não é uma ocasião especial somente para aqueles que são pastores, ou para nós que temos a oportunidade de estar aqui em cima. Todos nós somos assim. O Senhor opera em nós, para também operar através de nós. Por isso que eu gosto dos jovens. Cadê os jovens novamente? Por isso que eu amo a nossa missão. Nós somos o MAG, que é marcando a geração. Conhecer a Deus, os seus valores, despertar os dons e marcar a geração. A gente só marca a geração porque primeiro nós conhecemos a Deus. Depois de conhecer a Deus, conhecemos os seus valores. Depois de conhecermos os seus valores, temos os dons despertados em nós. E aí sim é possível marcarmos a nossa geração. Então o Senhor, Ele tem poder para fazer algo em você. E Ele pode fazer mais nessa noite. Mas lembre-se, se Ele fez algo em você, é porque Ele quer fazer algo a partir de você também. Amém? Eu quero falar com vocês sobre o tema que eu coloquei para essa noite, chama 2020 e a vontade de Deus. Esse é o primeiro domingo do ano. Então o Senhor me levou para as Escrituras e ter alguns princípios que nós podemos literalmente pegá-los para que nós tenhamos um 2020 de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Então hoje eu quero falar com vocês sobre escolhas. Eu acredito que na Comunidade da Graça há bastante tempo, né, pastor Valmir, que todo fim de ano a gente pensa nos projetos do ano. A gente planeja como que vai ser o ano seguinte. Eu acho que eu comecei meio tarde a me preocupar com isso, mesmo sendo da Comunidade da Graça há bastante tempo. Mas nos últimos anos eu tenho sempre tentado criar um plano, um projeto de vida para o ano que vai iniciar. Eu tenho feito isso nos últimos anos e eu tenho percebido uma coisa, talvez você vai se identificar comigo. Algumas coisas que eu planejo, pastor, elas dão certo. Outras não. Outras, não sei explicar muito bem, talvez por erro meu, ou talvez pela vontade soberana do Senhor, algumas coisas não acontecem. Mas, em compensação, eu sou surpreendido por algumas coisas que, sem influência minha, sem que eu tenha feito nada, apenas pela boa e perfeita e agradável vontade de Deus, de repente, eu me vejo sendo usado por Deus para fazer algumas coisas que eu não tinha colocado como objetivo. A questão é que isso acontece com todos nós aqui. Eu não sei só se a gente para perceber. Se a gente para perceber que o nosso Deus se move, eu vou repetir, Ele se move em nós, mas Ele também se move através de nós. Eu vou dizer algumas coisas aqui nessa noite que elas serão meio repetitivas, porque eu gostaria que você ficasse com essas questões no seu coração. Eu acredito de verdade que a gente precisa planejar. Eu acredito na importância de um planejamento, como que vai ser o ano. Eu quero ser, de verdade, irmãos, quero ser alguém organizado. Eu não quero ser alguém, como cancioneiro popular, né? Deixa a vida me levar. Eu não quero, acho que ninguém aqui quer deixar a vida levar, viver como um acidente. Eu não quero nada disso. Mas eu confesso para vocês de todo o meu coração que eu não quero me prender a isso, fazer disso uma obsessão. Eu
eu estou ciente que na vida obstáculos serão possíveis e que viver, apenas por viver, já tudo pode ser uma surpresa. A vida, ela é surpreendente. Então eu quero falar com você sobre escolhas, eu quero falar com você sobre planejamento, eu quero falar com você sobre a vontade de Deus para o ano de 2020. Há uma lembrança nas Escrituras, você não precisa abrir a sua Bíblia agora, mas no livro de Jó diz que se a gente planeja alguma coisa, ela não sairá bem. Você já leu isso alguma vez? Sim ou não? Você está aqui comigo? Eu sou meio acelerado aqui, mas espero que você fique comigo até o final, em nome de Jesus, amém. A garantia dessa verdade bíblica, meus irmãos, de que se a gente planeja algo, se a gente projeta algo, e isso vai nos sair bem, a garantia dessa verdade bíblica é quando nós conduzimos as nossas escolhas e o desenvolvimento da nossa vida de acordo com a vontade de Deus. A gente não foi gerado por um acidente. Nenhum de nós aqui tem que viver esperando para a morte chegar. Aquele negócio que a gente aprende na escola, que a gente nasce, cresce, se reproduz, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Para a gente que é nascido de Deus, isso perde um pouco de significado. Porque todos vocês aqui têm histórias que têm potencial para abençoar milhares de pessoas. Só vai lembrar se a gente consegue colocar isso em prática ou não. Então, a garantia dessa verdade bíblica de que se a gente projeta algo, ele vai nos sair bem, é quando nós escolhemos, quando nós optamos por caminhar de acordo com a vontade de Deus. Como que nós fazemos isso, meus irmãos? A minha, nesse caso, você levantou a sua agora há pouco. Nós fazemos isso de acordo com as Escrituras. Por isso que eu e você não podemos viver sem a luz das Escrituras, sem o amparo das Escrituras, sem a ciência das Escrituras. Porque eu e você nascemos com um propósito claro. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Nós nascemos para glorificar a Jesus. Como glorificamos a Jesus nesses dias? É sobre isso que eu quero falar com você. Portanto, abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 13. Nós vamos ler Hebreus do capítulo 13, no verso 1 até o verso 17. Antes de você ler comigo, lembre-se de algo. A Bíblia tem poder. Ela tem poder de nos guiar pela verdade, porque a Bíblia é a verdade. As promessas que estão descritas neste livro, elas são totalmente suficientes para nos encararmos este novo ano. Só que eu quero lembrar você que encarar este novo ano significa não vivermos este 2020 livres de lutas ou livres de dificuldades, mas por causa desta palavra, nós vamos sempre nos lembrar que o Senhor sempre estará conosco. Você crê que o Senhor sempre vai estar com você? Diga assim, eu creio, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você abriu a sua Bíblia aí? Hebreus 13, vamos lá. Nós vamos ler duas vezes essa passagem. Nós vamos ler agora de forma corrida, direto. Depois eu quero ler com você mais uma vez, mas parando, para a gente observar este texto. Porque tudo que nós precisamos está nessa mensagem. O texto começa assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode repetir comigo o verso 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode dar um glória a Deus depois de ler isso? Vamos continuar. Isso é poderoso demais, meus irmãos. Isso é suficiente. Essa leitura e eu descer e a gente viver já seria o suficiente para que a gente compreendesse a vontade de Deus para esses dias, a vontade de Deus para esse novo ano.
Deixa eu ver onde eu estava. Verso 9, é isso aí. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Está acabando. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E o último, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja com alegria, ou seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Até aqui, amém? Deixa eu explicar algo para você. Essa carta aos Hebreus, meus irmãos, ela foi escrita para leitores na sua maioria judeus cristãos. Tenta visualizar esse quadro. Esses judeus cristãos, esses hebreus a quais foram direcionadas essa carta, em resumo, eles viviam num momento de pressão ou de tensão, por causa de uma grande perseguição que estava às portas de acontecer. Jerusalém seria invadida, dali ninguém, até onde eu consegui pesquisar, se tiver algum pesquisador ou historiador melhor do que eu, me ajude, mas até onde eu consegui acompanhar, essa carta foi escrita aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, e logo após isso, Jerusalém seria invadida pelos romanos, e seria feio o negócio, porque Jesus já tinha profetizado o que aconteceria ali. Houve um momento em que Jesus disse assim: ai, daquela que tiver filho amamentando. Esse momento vai ser... Jesus alertou. Muitos leem isso achando que está falando do Apocalipse. Não, Jesus está falando daquilo que aconteceria na próxima geração. Isso é, alguns anos depois de ter ascendido aos céus. Portanto, havia uma grande perseguição, conforme os comentários, conforme os estudiosos, isso estava perto de acontecer. Os cristãos, neste momento da história, eles estavam se dissipando, irmãos. Eles estavam se separando. Na verdade, aprove ao Senhor ter feito com que isso acontecesse, se é que eu posso dizer dessa forma, mas eu acredito que, por causa disso, esta palavra chegou a mim e a você nessa noite. Porque aqueles homens foram encorajados, foram advertidos por um texto como esse, num momento de luta e de dificuldade, e não esmoreceram. Continuaram, e a igreja do Senhor permaneceu cada vez mais forte. Por isso que eu e você hoje estamos aqui, compartilhando dessa palavra tão profunda e verdadeira. Então nós podemos extrair deste relato, deste momento da história, que o intuito, que a intenção, esta carta foi escrita nessa direção, neste sentido, para que aqueles homens e aquelas mulheres, para que aquele povo que conhecia a Deus, esta carta, isso que você acabou de ler comigo, foi escrito a um povo que conhecia a Deus, que conhecia a história de Deus, que tinha entendimento de toda a provisão de Deus, desde o Antigo Testamento, desde os profetas, ao momento no livro de Hebreus, que o escritor vai se lembrando da fé dos pais da fé, daqueles que foram perseverantes, crendo naquilo que o Senhor havia prometido. Portanto, este povo conhecia a palavra de Deus, eles conheciam a história da provisão de Deus, desde os seus antepassados. O que eles estavam sendo advertidos aqui? Perseverem na fé, não desistam, continuem. Por que continuem? É só uma carta de ânimo? É só uma carta de apoio? Não, é uma advertência, meus irmãos. Que advertência? Por qual motivo? Essa advertência significa algo muito simples. Cristo é o sentido de todas as coisas. Cristo é o único caminho.
Essa é a advertência geral, este é o intuito geral. Ele é maior do que a lei. Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior que qualquer risco que nós possamos ter de viver pelo seu nome. Eu quero lembrar você que como cristãos, não está prometido para a gente que a nossa vida seria 1000 maravilhas. Ele mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflições. Alguém já passou por alguma aflição aqui? Eu já passei por algumas, talvez não muitas. Jesus nos lembra que no mundo nós teríamos aflições sim. Mas como ele termina isso dizendo? Tenham bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Então, esta tônica desta mensagem. Então você leu algumas advertências. Então eu percebi que nós podemos, irmãos queridos, retirar deste texto de Hebreus 13, nós conseguiríamos tirar algumas atitudes simples, muito simples, que precisam ser adotadas por nós, para que nós possamos ter um 2020 mais próximo da vontade do Senhor. Eu não vou mentir para vocês. Primeiro porque pastor Valmir e pastor Neto são meus amigos. Eu estou cheio de temor e de tremor aqui nessa noite. Porque eu compreendo a responsabilidade que é de pregar o evangelho. Não acredito que eu preciso ser a pessoa mais erudita do mundo. Mas aquele que é maior do que todas as coisas habita em cada um de nós. Ele habita em mim para esclarecer talvez algumas questões e deixar mais claro a vontade de Deus para a sua vida hoje. Mas Ele habita em você para que você consiga colocar em prática tudo isso. Amém? Você ama a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus. Então, são algumas instruções, algumas atitudes simples que nós podemos adotar aqui. Antes de eu começá-las, deixa eu dizer uma frase aqui que eu quero que você guarde no seu coração. A vontade de Deus, ela não é sobre receber bênçãos apenas, meus irmãos. A vontade de Deus não é só receber bênçãos. A vontade de Deus é para que você seja também uma bênção. Eu vou dizer de novo para ver se você vai dar um glória a Deus, porque isso é muito importante. A vontade de Deus não é só receber bênçãos. A vontade de Deus é que você seja uma bênção. Aleluia. Imagina, pastor, eu sei que você está reformando o prédio e talvez passe ainda muito tempo reformando. Porque se nós entendermos de verdade isso, vai precisar abrir cada vez mais esse lugar, porque o número de pessoas não vai, esse prédio não vai conter o número de pessoas. Vocês serão os maiores evangelizadores desse bairro. A partir do momento que nós entendemos com clareza que o Senhor não quer apenas nos dar coisas, Ele quer nos fazer sermos aquilo que é de bom na vida do próximo. Quando isso cai no nosso coração, meus irmãos, tudo muda. Eu tenho uma experiência clara, os meus amigos ministros de louvor estão aqui. Houve um momento que nós tivemos uma revelação sobre o que é ministrar louvor na igreja. Nós entendemos de forma muito simples, pastora. Ministério de louvor, um lugar que por vezes tinham pessoas altivas, era um lugar de competição. Isso cessa quando nós vemos o exemplo de Jesus de lavar os pés. Quando nós entendemos que o ministério de música serve para lavar os pés das pessoas, todo mundo aqui fica pianinho. Todo mundo aqui se coloca no seu lugar. Ninguém compete com ninguém. Todos nós nos amamos mutuamente. E o serviço ao próximo é feito. Nosso Deus é glorificado. Amém, meus irmãos? Então, essa mensagem de hoje, ela é sobre aquilo que o Senhor quer que você seja. Talvez você veio esperando no primeiro domingo do mês aquilo que Deus podia te dar. Deus vai te dar potencial para abençoar alguém essa semana. Aleluia. Então a vontade de Deus não é somente receber bênçãos, meus irmãos. A vontade de Deus é sermos uma bênção. Imagine só, chegou o Natal, e é natural, você que é pai e mãe está aqui, e se você tiver filho pequeno, perto do Natal, o que acontece? Os nossos filhos querem saber do presente. Eu acho saudável, mas o que acontece? Os nossos filhos, eles vêm falar sobre presente, geralmente a atitude de nós pais é falar, mas você tem se comportado? Como você tem sido durante o ano? Como que é? Eu acredito que a semelhança, embora seja meio distante, ela é a mesma. Nós não presenteamos os nossos filhos no Natal somente pelo prazer de vê-los felizes. Nós também presenteamos os nossos filhos porque, por vezes, eles merecem, se comportaram bem, fizeram por onde. Pelo menos essa tem sido a realidade nossa na nossa casa. Se a gente consegue fazer isso com crianças, com as pessoas, com os nossos filhos que nós amamos, imagine como o Senhor vê você.
O Senhor não te criou apenas para te dar coisas boas, apenas para realizar os teus sonhos materiais ou os meus sonhos materiais. O Senhor nos criou para que a gente abençoasse essa terra. Então tem um fundamento ainda maior. A vontade do Senhor nessa noite, para mim e para você, ela está à nossa disposição. A questão é se nós vamos entendê-la, se nós vamos pegar a vontade de Deus e entrar 2020 de acordo com aquilo que Ele sonhou para cada um de nós. Se você puder, volte para a sua Bíblia. Existem alguns pontos que nós podemos extrair deste texto de Hebreus 13, que como atitudes, elas de forma muito simples, sendo adotadas por nós aqui, agora, nessa noite, vão fazer com que o nosso novo ano seja completamente próximo do desejo do Senhor. No verso 1 e 2 e no verso 3, nós vamos entender sobre hospitalidade e sobre compaixão. Nós precisamos escolher isso. Veja só comigo. O verso 1 e 2 diz assim, numa versão mais light aqui minha: continuem a amar uns aos outros como irmãos. Isto é, seja constante o amor fraternal. Não se esqueça de demonstrar hospitalidade, porque alguns sem saber hospedaram anjos. Você leu aí. O verso 3 disse: lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembre-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Eu amo essa sequência de textos, meus irmãos. Pode olhar para mim. Sejamos constantes no amor fraternal. Você sabe bem o que significa isso? O amor fraternal é o amor que temos uns para com os outros. O amor fraternal é o que me fez, antes de ministrar aqui, sentar na mesa ao lado do pastor Valmir e dividirmos a história que temos em comunhão aqui na Comunidade da Graça, enquanto tomávamos uma água, tomávamos um café. Eu não quero reduzir o amor fraternal à comida, mas o amor fraternal tem a ver com mesa. O amor fraternal tem a ver com comunhão. Não se tem edificação sem comunhão. O amor fraternal direcionado neste texto é exatamente o amor que nós entregamos uns aos outros. É o amor que nos faz nos sujeitar uns aos outros. É o amor que me faz olhar o meu irmão, que talvez hoje, nessa noite, eu não tenha visto em nenhum momento da minha vida, e de alguma forma me oferecer a ele. Seja dentro de uma capacidade, dentro de um dom, ou seja embaixo conversando com ele. O amor fraternal só é possível dentro deste ambiente, meus amados. O amor fraternal só é possível dentro da igreja. Está claro para você? Portanto, se você voltar um pouco nas Escrituras, você vai ver como Atos 2 a igreja se desenvolvia. Um pouco de estudo em cima deste momento da história, você vai perceber que o amor fraternal não fez com que aqueles homens e com aquelas mulheres perdessem a fé. Jesus havia ascendido aos céus, mas a Bíblia deixa muito claro que não foi a eloquência dada por Pedro, cheio do Espírito Santo, que não foi o fato de talvez ter uma placa naquela igreja de Atos de que João era o homem a qual o Senhor amava. Não, a palavra fala que eles estavam juntos. E por estarem juntos, ninguém tinha necessidade alguma. Eles se supriam, eles se amavam e se suportavam. Não suportavam de dizer, eu não aguento esse cara, não. Um era suporte do outro. E por causa disso, eles iam se multiplicando. Você percebe? É mais do que somente viver ou sobreviver. É a vontade de Deus literal para que eu e você possamos dar bons frutos. Portanto, este amor fraternal é o amor da sujeição, é o amor do respeito, da comunhão. Muito poderosa é essa unidade. Agora você pode dizer, nós falamos sobre hospitalidade e sobre compaixão. O texto começa dizendo, amem-se no amor fraternal, sejam constantes nesse amor, mas não se esqueçam de demonstrar hospitalidade. Meus irmãos, vou falar com muito amor isso. Abram mesmo a casa de vocês. Líderes de célula, anfitriões aqui. É uma bênção isso que vocês fazem. O Senhor diz, num entendimento mais aberto, mais amplo, mas que com certeza vocês têm recebido anjos na casa de vocês. Talvez você lembrou de alguém aqui que não é literalmente um anjo, mas é alguém que é uma bênção na sua vida e que senta semanalmente na sua casa com você.
O texto fala sobre termos compaixão, sobre nos lembrarmos daqueles que estão na prisão. E você pode pensar na dificuldade hoje, ou até mesmo na falta de oportunidade de acolhermos estrangeiros, se você olhar na literalidade desse texto, ou achar que amar aqueles que estão presos significa fazer parte do ministério que visita as prisões. Eu quero que você pense além. Não é somente disso que eu estou falando. Eu não estou aqui para falar para você como que você tem que fazer. Eu estou aqui para falar para você que a sua vida com o Senhor vai te manter preparado para ser uma bênção na vida de quem quer que seja. Então, se o Senhor te desafiar para um ministério prisional, você vai estar capacitado para fazer isso, não por causa dos seus dons, mas porque antes você está ligado à videira, porque antes você está conectado com o Senhor. Então eu quero lembrar você, não quero que você esqueça, a vontade de Deus não é só que você receba bênçãos, é que você seja uma bênção. Amém, meus irmãos? Então, escolha a hospitalidade, escolha a compaixão nesse novo ano. O texto continua, no verso 4 você vai ler: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. É muito forte isso, é pesado mesmo. Só que nós estamos aqui para falar a verdade, irmãos. A partir do momento que abrimos a nossa Bíblia, nós estamos falando de verdade, e verdade que liberta. Essa é a vontade de Deus para nós casados. Quantos são casados e estão aqui nessa noite? Quantos vão casar? Aleluia, em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida também. Não há muito o que dizer. Não há o que acrescentar. Sua esposa está do seu lado aí, meu irmão? Glória a Deus. Pense comigo. Na época em que isso foi escrito, a imoralidade sexual masculina era predominante, meus irmãos. Alguns filósofos gregos daquela época, eles acreditavam que o casamento era penoso. O matrimônio era um compromisso que não devia ser seguido. Não valia a pena. Os maiores pensadores dessa época diziam isso. Era que a liberdade sexual era totalmente necessária. Só que o escritor aos Hebreus, e eu e você aqui nessa noite, não aceitamos esses valores. Isso não serve para nós. Nós somos o reino de Deus. E ainda que vivamos numa época de tanta quebra de aliança, de tantas pessoas que estão abrindo mão da eternidade por causa de prazeres momentâneos e passageiros, nós estamos aqui sendo lembrados pelas Escrituras que é possível e que devemos honrar o matrimônio, e que essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Se você acredita assim, diga amém bem forte. Esse assunto é sério. Você vai perceber, eu estou passando nos tópicos. Se eu for me aprofundar cada vez mais neles, a gente podia fazer uma série aqui. Eu gostaria de me aprofundar. Mas do mesmo jeito que esses tópicos são como advertências, eu estou aqui para fazer advertências. Porque, irmãos, eu preciso acreditar que o Senhor me chamou para isso também. Como eu disse no começo, eu acredito que eu estou aqui para te encorajar a uma vida acima da normalidade, como eu quero ser também. O verso 5 e o verso 6 tem mais escolhas que nós podemos fazer nesse ano de 2020. Desapegar do dinheiro. Aleluia. Não amem o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que têm. Amém? Porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Este é o texto. Nós não podemos... Entenda isso como uma advertência para o seu coração e para o meu coração também. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não fomos criados para isso. O amor ao dinheiro nos fará viver o contrário do que está escrito nesse texto. O amor ao dinheiro vai tornar a gente egoísta. O amor ao dinheiro vai fazer com que a gente lide com o dinheiro como se o dinheiro fosse um Deus. Portanto, essa é uma escolha que você pode fazer em 2020, que é não amar ao dinheiro. Guga, dinheiro é ruim? Não. Precisamos de recursos. Foram os recursos enviados pelo Senhor através da sua vida que estão edificando este prédio, deixando ele cada vez mais bonito. A questão é quando o dinheiro toma um lugar do Senhor no nosso coração. A gente para de fazer determinadas coisas
porque o dinheiro ocupa um lugar que não é dele. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos a Mamon. Essa é a advertência do escritor aos Hebreus para mim e para a sua vida nessa noite. Está comigo até aqui? Amém? Prometo que eu estou quase acabando. Verso 7 e verso 9. Outra coisa para você escolher em 2020. Resista à religiosidade. Fale assim comigo. Resista à religiosidade. Lembre-se dos seus líderes, diz o texto, que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus, não de regras de alimentos que em nada ajudam aqueles que a seguem. Esta passagem é poderosa, meus irmãos, porque aqui está a autorização para que você desfrute daquilo que o Senhor espera de você. Aqui você é habilitado. Aqui o Senhor olha para você e deixa claro todo o potencial que você tem como filho de Deus, conforme a sua palavra. Primeiro, nós consideramos e nós respeitamos sempre aqueles que são colocados como líderes na nossa vida. Este texto fala de nos lembrarmos. No momento dessa passagem, fala também de se lembrar daqueles que já se foram. Mas é óbvio que nós conseguimos contextualizar isso para os dias de hoje. E não só nos lembramos daqueles que foram importantes na nossa vida, como aqueles que são importantes hoje na nossa vida. Nós nos lembramos dos nossos líderes, nos lembramos dos nossos pastores, pela responsabilidade deles de nos ensinarem a palavra. E sobre mim hoje repousa também essa responsabilidade. E eu quero fazer jus a isso. Portanto, ser alguém guiado pela palavra de Deus não é ser alguém guiado pela religião. Portanto, nós devemos nos lembrar dessas pessoas e devemos honrá-las. Porque o Senhor coloca pessoas na nossa vida que nos ensinam a palavra. Irmãos, tudo que nós precisamos é da palavra. É da palavra. Guga está dizendo que nós não precisamos mais uns dos outros. Você está entendendo o que eu estou falando? É por causa da palavra que todas as outras coisas vão fazendo sentido na nossa vida. O Espírito Santo revela a palavra e tudo vai sendo colocado no seu devido lugar. Porque é a palavra que nos leva para Jesus, irmãos. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E o texto diz que vimos a sua glória, e a sua glória é como a glória do Pai. Ele é o Verbo, Ele é a própria palavra. A palavra nos revela Jesus. E aqui está escrito, eu vou falar baixinho. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Aleluia! Maravilhoso isso. Só que essa passagem é poderosa, irmãos, porque ela nos leva a resistir a uma vida de religiosidade. Talvez você tenha entendido a palavra religião errado por muito tempo da sua vida. A religião ela é um conceito, sim, filosófico importante, que vem de nos conectarmos com Deus. Mas a religião ela vai sendo alterada. Os homens têm capacidade de ir mudando a forma de se fazer religião. Nós não queremos religião, irmãos. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Jesus é o Senhor da nossa vida. Porque religião, doutrinas vãs, elas podem nos atrapalhar. A Bíblia nos alerta sobre ventos e doutrinas, sobre mensagens diferentes do Evangelho que podem nos confundir, elas podem nos emburrecer. Só que por isso que nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos revela Jesus e Jesus é tudo que nós queremos, não é verdade? Tem uma canção que nós cantamos muito lá em Vila Carrão, que diz, se eu tenho Cristo, nada me falta. Linda essa música, né? Deus me deu tudo. Deus me deu o seu Filho. Eu tenho Jesus em minha vida. Diz isso. Então, se temos Jesus, meus irmãos, nada nos falta. Outra escolha que você pode fazer em 2020. Eu quero deixar um conselho para o seu coração. E agora eu vou pegar coragem aqui para falar isso para você. Mas não se apegue só a isso que você está ouvindo de mim, para que esta palavra faça efeito na sua vida. Se você não se voltar para esse texto, meu irmão e minha irmã, se você não se voltar para as Escrituras por mais dias da sua semana,
eu te garanto que aquilo que você está ouvindo agora não vai fazer efeito nenhum. Você precisa de um contato com a palavra constante, sem nada te atrapalhando. Celular desligado, porque o Senhor quer falar com você, amém? O Senhor quer falar conosco. Então, mais um ponto que nós podemos escolher nesse ano de 2020. Oferecer sacrifício de louvor. Veja aí na sua Bíblia o verso 10 ao verso 15, eu quero ler de novo. Temos um altar, do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo, como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir, glória a Deus. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus. Que sacrifício é esse? O fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Não existe mais a necessidade de um animal ser abatido aqui na frente da rua. Não existe mais a necessidade de sangue ser derramado para que um sacrifício seja agradável a Deus. Você consegue entender isso? O fruto dos lábios, meus irmãos, que confessam Jesus, que proclamam seu nome, esse é o sacrifício que agrada ao nosso Deus aqui e agora. Esse é o sacrifício que agrada a Deus hoje. Da mesma forma, veja só isso que eu vou te dizer. Da mesma forma que nós entendemos a importância da honra ao matrimônio, é da mesma forma importante que eu e você sejamos luz para esse mundo. Nós não somos luz para esse mundo sem que o sacrifício que agrada a Deus hoje não seja gerado nos nossos lábios. Qual é esse sacrifício? Jesus, fruto dos nossos lábios. Hoje nós não precisamos mais que alguém venha aqui e derrame sangue para que o Senhor seja glorificado. O sacrifício que agrada o nosso Deus hoje é quando eu e você louvamos o nome de Jesus. Nossa, Guga, ficou fácil, né? Talvez ficou um pouco mais limpo. Mas será que ficou fácil para a vida? Fruto dos lábios são palavras, irmãos. Fruto dos lábios são palavras. As palavras são geradas por causa do relacionamento. Sem estar ligados a Jesus, sem relacionamento com Jesus, as nossas palavras não serão como sacrifício de louvor. Você pode cantar e cantar e cantar, eu posso cantar, cantar e cantar, e isso não será como um sacrifício que agrada a Deus. Porque, como diz a exortação também no livro de Tiago, nós corremos o risco de nos tornarmos aqueles que com os lábios glorificam ao Senhor, mas nosso coração está completamente distante daquilo que Ele é. Que o Senhor me livre disso, que o Senhor te livre disso. Jesus é o mesmo. Jesus permanece sendo amor. Por isso que nós devemos amar e continuar a amar uns aos outros, porque esta palavra também fala sobre isso. Ele foi crucificado fora da cidade. O fruto dos lábios que confessamos Jesus como Senhor, ele não pode fazer sentido somente aqui dentro. Eu e você precisamos ser essa boa canção que mostra Jesus para esse mundo. Porque, meus irmãos, mais do que você receber bênçãos, o Senhor quer que você seja uma bênção. Amém, meus irmãos? Seja a voz de Jesus para com o próximo. Tantas pessoas hoje destilando ira. Você que conecta com qualquer rede social desse negócio aqui, você vai ver pessoas atacando umas às outras e por vezes de forma gratuita. Mas eu e você somos aqueles que vamos direcionar as nossas palavras ao próximo para glorificar a Jesus. Portanto, as nossas palavras, elas serão amor. As nossas palavras, elas vão gerar vida. Porque as palavras, elas são facas ou elas são flores. E nós estamos aqui por causa de Jesus, sempre por causa de Jesus. Esse é o Evangelho. Por causa dele, nós podemos com as nossas palavras oferecer flores ao próximo. Então, não há mais a necessidade de sangue derramado. Sacrifício que agrada a Deus. Fruto dos lábios que confessam Jesus como Senhor. Você está aqui para fazer isso nessa noite. Amém. Verso 16, eu estou acabando.
Mas uma coisa que você precisa escolher para o seu ano de 2020. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados. Pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Repartir com os pobres. Repartir com quem precisa. Guarde isso que eu vou te dizer. Ter já é a oportunidade de dividir. Ter já é a oportunidade de compartilhar. Quando você se senta na mesa com a sua família e tem na sua frente uma refeição e você agradece por ela, se lembra dos seus pastores naquele momento de gratidão, eu quero lembrar você que você automaticamente está agradecendo por aquilo que tem potencial para ser dividido com alguém. Se Deus tem te dado provisão, a ponto de você conseguir sentar na sua mesa e fazer uma refeição com a sua família, Deus já está te dando potencial de dividir isso com alguém. Olha, glória a Deus, porque eu não sei de verdade que área da sua vida o Espírito Santo vai te tocar para que você seja generoso em 2020. Mas eu quero que você entenda que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Seja generoso, seja generosa. Você percebe que eu não estou falando de dinheiro? Eu não estou falando de dinheiro. Talvez a sua generosidade seja em oferecer mais abraços. Talvez você vai ser generoso sendo mais amoroso com seus filhos. Talvez você vai ser generoso oferecendo mais amor aos seus pais. Galera do MAG que está aqui. A gente não pode ler uma passagem como essa e achar que a gente só fala de dinheiro. Está sendo falado de dinheiro. Eu não sei que área o Espírito Santo vai te tocar, mas eu sei que Ele já está fazendo isso dentro de você. Que você seja mais generoso em 2020. E por último, verso 17. Escolha se sujeitar a irmãos mais experientes. Obedeçam aos seus líderes e façam aquilo que querem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Veja só. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Eu estou aqui para encorajar você nessa noite a ser um construtor, não para você ser um crítico. Seja um construtor, não seja um crítico. Entenda que se o Senhor te plantou aqui neste lugar, eu falo isso com muito temor no meu coração, se o Senhor te plantou aqui é para que você dê fruto. Este fruto ele não está exclusivo, meus irmãos. E eu falo isso com muito amor, porque ele já tem frutificado, mas isso não está exclusivo à família do pastor Valmir, à família dos pastores. Todos nós aqui estamos plantados para dar fruto. Portanto, você precisa ser alguém que não é movido pela crítica. O prédio arrumou, mas podia ter melhor. Isso não é indireta. Isso é a nossa vida. Ser crítico faz parte, por vezes, da nossa humanidade. Mas ser um construtor tem a ver com a nossa nova humanidade. Tem a ver com o fato de sermos nascidos de novo. Portanto, se você ver alguma coisa que pode ser melhorado, seja em qualquer ponto deste lugar, ou principalmente na vida daqueles que têm te liderado, não seja alguém dado à crítica, seja alguém que oferece a mão para ser apoio, para ser ajuda. O Senhor te plantou aqui para você dar fruto. E esse fruto não é específico a algumas pessoas. Todos vocês aqui podem frutificar, amém? Todos vocês aqui. Agora eu pergunto para você, seria uma ilusão a gente acreditar que pode viver desse jeito aqui em 2020? Veja só, 13 atitudes que nós poderíamos tomar: sermos hospitaleiros, termos compaixão, mantermos a fidelidade conjugal, desapegarmos do dinheiro, resistirmos à religiosidade, oferecermos sacrifícios de louvor de verdade, louvor que agrada a Deus, repartirmos com os pobres e sujeitarmos aos irmãos mais experientes, sermos construtores e não críticos. Eu pergunto para você, é uma ilusão acreditar que a gente pode viver isso nesse novo ano? Não é. Mas é pesado demais para você? É difícil demais para nós? Se isso que nós lemos nas Escrituras, a versão que eu li foi da NVI, se isso que nós lemos
é impossível por estar escrito, ou nós entendemos que realmente essa é a vontade de Deus? Se você abre a sua Bíblia e lê uma passagem como essa e acha impossível, como que nós estamos entendendo a vontade de Deus nesses dias? Como foi a nossa experiência com o Senhor, que nos leva a achar que algo assim pode ser impossível? Eu acredito que, de tudo que a gente leu, existe uma resposta clara. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, está no verso 8. É por causa disso, é por causa dele, por causa da vida dele em nós, que não é uma ilusão acreditarmos que isso tudo é possível. Que essa passagem ela não vai ficar somente lembrada por você, como alguém que visitou a sua comunidade e que você não lembra qual foi o tema. Eu confesso para você que chegou nesse ponto do meu esboço, eu encerrei. Porque eu queria que o Espírito Santo me motivasse a como que nós deveríamos conduzir de acordo com a verdade que Ele nos propôs aqui. E eu queria convidar você a ficar em pé, porque eu tenho uma direção simples aqui. Queria chamar os meus amigos. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Feche seus olhos. Eu sei que é difícil, mas tente se manter com os olhos fechados, para que você pense um pouco. Eu tenho consciência de que existem diferentes experiências com Deus aqui. Existem pessoas que são novas na fé. Existem aqueles que tiveram um encontro com Jesus há muitos e muitos e muitos anos. Existem aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus. Isso é a igreja. Glória a Deus por isso. Mas deixa eu te perguntar algo. Você gostaria de seguir a Jesus com mais profundidade no ano de 2020? Olhe para a sua vida. Veja como você chegou até aqui. Você acredita que você pode ir mais fundo? Você acredita que o seu relacionamento com Jesus pode ser mais íntimo, mais misturado com Ele? Irmãos, daqui a pouco nós vamos tomar ceia. Quer intimidade maior que essa? Comer da sua carne, tomar do seu sangue. Pense comigo. Escolha dentro do seu coração. Porque o nosso Deus é tão perfeito, que diante de verdades tão profundas, ainda assim, Ele deixa que a gente escolha. Livre-arbítrio. Se me seguirem, me sigam por amor. Mas não se esqueça que Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu não quero que você pereça, meu irmão, minha irmã, mas eu quero que você escolha o caminho que te leva para a vida eterna. Por isso eu te pergunto: você acha que você pode ir mais profundo no seu relacionamento com Jesus em 2020? Coloque as mãos no seu coração. Eu vou fazer isso também. Vai falando com o Senhor. Se você quer, se a resposta do seu coração foi sim, eu não posso me comprometer por você. Eu não posso escolher por você. É você que precisa dizer para o Senhor: Guga, eu não sei o que eu falo. Fala que você quer ter mais intimidade com Ele e pede para Ele te mostrar como. Aí você vai ver que Ele vai te falar que é através da palavra, que é através da comunhão com seus irmãos, que é através do coração do seu pastor. Vai falando com o Senhor aí onde você está.
você se sentir encorajado a fazer isso, vai levantando a sua voz. Vai renovando a sua aliança com o Senhor. Diz que você tem um dono. Diz que você não quer depender da sua própria força. Humanamente vai ser impossível você escolher todos esses princípios. Humanamente vai ser impossível você ser alguém hospitaleiro, alguém cheio de compaixão. Humanamente vai ser impossível, talvez você viver 100% no seu matrimônio. Talvez seja humanamente impossível entender o que é ser um sacrifício de louvor, o que é se sacrificar em louvor da forma que agrada a Deus. Talvez humanamente seja impossível você oferecer aos pobres, você dividir com aquele que necessita. Por isso eu e você precisamos do Senhor nessa noite. Por isso levante a sua voz. Diga o quanto você precisa dEle, quanto você depende dEle. Porque Ele nunca te abandonou, Ele nunca te deixou, Ele jamais te desamparou. Eu não posso fazer essa oração por você. Vai se comprometendo com o Senhor e escolha um 2020 dentro da vontade dEle para você, de ir além, de ir mais profundo, de ser mais íntimo, de ser mais íntima, de dar frutos, muitos frutos para o Senhor. Senhor Todo-Poderoso, Deus de toda a glória, antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu expirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. E o inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim.
Tu tens sido tão, tão bom. Se o Senhor tem sido bom para com você, levante os seus braços e declare a Ele: oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra... Cante, igreja. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Tão grande é o teu amor, Senhor. Tão grande é o teu amor, Senhor. Com confiança declare: traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, e derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E traz luz para... Cante, igreja, vamos lá. Para te encontrar, cante com toda a fé do seu coração, vamos lá. E traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. E derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E oh, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa nas 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinita. Igreja, cante. Fomos advertidos nesta noite, fomos exortados nesta noite a fazermos algumas escolhas. Esta semana eu publiquei, e muitos publicaram, um vídeo que viralizou nas redes sociais, falando assim, quero ler para ser fiel ao que dois pastores, dois líderes de renome falavam um ao outro, John Bevere e o outro pastor, que eu não me lembro o nome dele agora. Olha a importância das escolhas. Se você é um cristão que lê a Bíblia uma vez por semana, você vai ter uma insignificância na sua vida. A Bíblia não vai ter efeito algum. Se você ler a Bíblia 2 vezes por semana, ela quase não vai ter significado algum. Se você ler a Bíblia 3 vezes por semana, é como que um paciente que tem um sinal de batimento cardíaco
Ou seja, começou o sinal de vida 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. O efeito é incrível. Preste atenção agora. Quem lê a Bíblia 4 vezes por semana tem queda no sentimento de solidão, 30%. Queda no sentimento de raiva, 32%. Problemas crônicos familiares, 40% menos. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual cai 60%. Contato com pornografia cai 61%. E o que produz a leitura da Bíblia diária? Um aumento da fé em 200%. O discipulado aumenta 230% somente por uma escolha. Nós ouvimos sobre escolhas. Qual é a escolha que eu e você precisamos ter? Eu reuni o meu GD no final do ano, dei a eles um presente e disse: cada um de nós está recebendo aqui um material rico para ler a palavra em um ano, crescer na fé, crescer em intimidade. E todos disseram: obrigado pelo melhor investimento que o Senhor fez na minha vida. Como é que eu escolho, Pastor Guga? A melhor escolha é quando você decide-se por Cristo. Decida viver a vida cristã em que Cristo faça parte da sua vida na totalidade. Porque foi Jesus quem garantiu: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Essas escolhas que ouvimos hoje, endereçadas a cristãos judeus, foi nos dada como exortação. Agora a escolha que eu e você faremos ao tomar o pão, que representa o corpo de Jesus, e o sangue, representado aqui pela vida de Jesus em nós, é que fará de mim e de você um cristão vitorioso em 2020. Porque a melhor escolha nós já fizemos. Escolhemos Jesus. Amém? Levantemos a bandeja com o pão. Tomamos, Senhor, em fé o pão, crendo que vamos nos alimentar da videira verdadeira, do pão vivo que desceu dos céus, e que nele reside toda a plenitude. E por esta razão, crendo que ele agora habita em nós, todas estas escolhas que ouvimos nesta noite não serão utópicas, mas serão a prática de vida, porque não faremos pelo esforço, faremos pelo ressurreto que vive em nós. O Espírito Santo, nosso ajudador, caminhará todos os dias deste novo ano, nos guiando, nos ensinando, nos revelando, nos dando as condições necessárias para a intimidade, para o crescimento e para a vida abundante. Por isto, Senhor, consagramos o pão, dele participamos com ações de graças,
em nome de Jesus. Tome o teu assento. Tendo Jesus ceado com os discípulos, tomado o pão em suas mãos, ele disse: esse é o meu corpo partido por vós. Tomai, pois, e comei. É isso que nós vamos fazer agora. Tome o pão que vai passar aí nos corredores, aguarde até que todos recebam e em seguida comamos juntos. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Tenho esperança, tenho tesouro, eu tenho Jesus. Nada me falta. Nada me falta. Obrigado, Senhor. Olhando para o pão, diga assim comigo em voz alta: porque Cristo morreu, eu morri com Ele. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Ele me capacita a fazer as escolhas que fará de mim um cristão muito melhor neste ano. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício daquela cruz. Lá o Senhor me atraiu, eu morri, minha velha natureza morreu. Não tenho nada a ver com o velho homem, mas tenho tudo a ver com o novo homem que se renova cada dia. Por isso eu tomo o pão da comunhão, o pão da intimidade, o pão da amizade. Obrigado, Senhor, por me tornar teu amigo. Comamos todos juntos o pão. Te agradecemos, Senhor. Agradecemos pelo dom da vida. Agradecemos porque podemos ser a esperança que este mundo carente, Senhor, necessita ver. Que Cristo seja visto em nós. Que o testemunho, Senhor, da nossa vida possa causar transformação, Senhor, naqueles que nunca experimentaram o que um dia todos nós provamos, Senhor.
renovamos nesta noite, através da ceia, a aliança que temos contigo e uns com os outros. Obrigado, Senhor, porque não somos mais escravos do pecado. Obrigado por esta grande e poderosa libertação. Agora nos tornamos servos da justiça. Amamos a Ti, amamos os irmãos e amamos, Senhor, aqueles que ainda não Te conheceram, mas hão de conhecer. Hão de conhecer, Senhor. Foi exatamente isso que Jesus salientou quando tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice do meu sangue vertido. Esta é a nova aliança que eu firmo com a casa de Israel. Não mais como Moisés precisou escrever nas tábuas da lei, ou pedra, mas agora eu as escrevo no coração de vocês. Celebrar a Cristo significa que agora o ressurreto vive em você, em cada um de nós. É poder declarar que você vai viver o ano de 2020 diferente, não porque você vai firmar seus pensamentos, não, nada disso. Você vai viver diferente porque Cristo está em você. Ele vai agora conduzir os seus dias a conhecê-lo mais, a amá-lo mais, a servi-lo mais, a se entregar mais, sem que ninguém precise falar para você. Por isso, Senhor, nós consagramos o cálice. Cálice que fala da vida. Esta vida que nasceu da morte. Morte que trouxe perdão. E como diz a canção, é muito mais do que uma religião. É Cristo vivendo em cada um de nós, vivendo em mim e em você. Consagramos o cálice, dele participamos, com alegria no coração. Posso pedir uma gentileza a você? Esse cálice você vai recebê-lo, mas não receba-o sentado, fique em pé. É momento de vida, é momento de você celebrar. Vocês notaram como o time do Flamengo foi recebido lá no Rio de Janeiro? Tomaram as ruas, celebrando ali a vitória da Libertadores. Nós temos motivos muito mais festivos para celebrar a nossa vitória em Cristo Jesus. Muito mais do que um campeonato, nós celebramos a vida, a eternidade que haveremos de ter uns com os outros e todos juntos com o nosso Senhor. Vamos aplaudi-lo nesta noite, vamos celebrá-lo, vamos oferecer o cálice. Você receba o cálice, tome o suco, coloque sobre o assento ou no chão, e encerramos esta celebração, celebrando ao Senhor, porque é apenas o início de um ano muito promissor, um ano de muita esperança, um ano de muitas coisas boas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E deixa eu perguntar aqui, quantos aqui amam muito o Senhor? Então é para você que o Senhor está dizendo: tenho coisas grandes, firmes, que você não sabe, e o Senhor vai fazer isto abundantemente na sua vida, amém? Pastor Guga. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive está.
és invencível, cante, inigualável. Mas hoje, eu errei a letra. Teu é o reino, e teu é o reino. Esse nome é, e poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de... E a morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Cante com o seu coração, o céu te adora, proclama a tua glória, mas de todo nome está, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia! Aplaudir ao Senhor.